Olá pessoal, estou gravando esse vídeo então para começar a fazer aquela revisãozinha de série, né? Que como eu tinha combinado com vocês de deixar gravada e depois a gente marcar em um horário oportuno para a gente tirar dúvidas, certo? E eu resolvi fazer esse vídeo separando em algumas partes para não ficar um vídeo muito longo, né? Porque além desses temas aqui, ó, a gente vai relembrar a diferença entre sequências e séries, propriedades algébricas, séries geométricas e telescópicas, os testes de convergência. Daí a gente também tem séries de potência, né? E as séries de Taylor. Então a gente tem aí os temas para revisar. Então eu acho que eu vou dividir em 3 vídeos, tá? Para não ficar longo demais. Então, inicialmente, vamos lembrar aqui a diferença entre sequências e séries. Enquanto que uma sequência é uma sucessão de termos, né? Uma sucessão de termos que pode ser denotada assim, né? Com reticências, ou se for uma sequência finita, ou assim com essa notação. Nessa notação aqui, a gente tem uma expressão que dá o termo geral da sequência, né? Então, o que significa esse termo geral? Se a gente começar, então, a colocar os valores no lugar do n, né? N de 1 até infinito. Observe também que é uma sequência infinita. O primeiro termo dessa sequência vai ser 1/3. O segundo termo, 2/4 ou meio, né? Se eu for simplificar, certo? O terceiro termo, 3/5 e assim por diante, ó. Então, expandindo essa sequência, ficaria algo desta forma, certo? Então, enquanto uma sequência é uma sucessão de termos que pode ter ou não um termo geral, né, ter um padrão aqui de formação, uma série é a soma desses termos, certo? Então, por exemplo, se eu for expandir essa série aqui, coloca 1 primeiro no lugar do K. Então, como ela é a soma, ela é denotada por essa notação sigma de somatório. Se eu colocar 1 no lugar do K, o primeiro termo é 1/4. E aí é um somatório, né? Eu vou expandir em parcelas aqui, certo? Se eu coloco 2, o segundo termo é 1/16. Se eu coloco 3, o terceiro termo é 1/64, né? Que é 4 ao cubo. E assim por diante. Então, é uma série infinita, né? Assim por diante. Bom, então, o nosso objeto principal de estudo são as séries, né? São esses somatórios aqui, certo? Observem, né, que a sequência pode tender a algum valor. Por exemplo, essa sequência aqui, ó, tá vendo que os valores estão diminuindo? Se a gente for escrever ela com a notação do termo geral, essa sequência ficaria algo assim, ó. Não é isso? O denominador cresce em potência de 3, certo? E o K começaria no 0, né, até infinito. Porque o primeiro termo aqui é 1 sobre 3 a 0, o denominador 3 a primeira, 3 ao quadrado, 3 ao cubo e assim por diante. Se a gente fizer o limite dessa expressão à medida que o K cresce, a gente consegue observar que essa sequência tende a 0. Né? Os termos estão diminuindo de forma que tende a 0. Essa segunda sequência tenderia a 1, depois vocês podem calcular o limite para verificar do termo geral. E da mesma forma que uma sequência pode tender a algum valor, uma série também pode, né? Esse somatório pode ser convergente ou não. Então, quando a série tende a algum valor, quando a soma vai tender a algum valor, a gente diz que a série é convergente. Como que nós vamos definir e demonstrar essa convergência? A série vai ser convergente quando a sequência formada pelas somas parciais for convergente. E o que são somas parciais? Então, uma soma parcial de ordem n é a soma dos n primeiros termos dessa série. Então, por exemplo, a soma parcial S1 é o primeiro termo, a soma parcial S2 é o primeiro mais o segundo termo. S3, os 3 primeiros termos e assim por diante, certo? Isso daqui, nessas somas parciais, vão formar uma sequência. Ó, a gente pode denotar dessa forma, né? Vai formar uma sequência. Se esta sequência tender a algum valor, a gente diz que a série é convergente e que a soma da série é esse valor, ou seja, se o limite dessa sequência, à medida que o n tende a infinito, né, que o n cresce, for um certo S, a gente diz que a série converge e que a soma da série é esse S, certo? Então, esta é a definição de convergência. Então, por exemplo, essa primeira série aqui, ó,
essa primeira série, eu sei que ela é convergente, porque nós vamos lembrar depois as características, né? Ela é uma série geométrica convergente, tá? Se eu for obter aqui as somas parciais, por exemplo, o que é a soma parcial S1? É o primeiro termo só dessa série, né? O que é a soma parcial S2? É o primeiro mais o segundo termo, posso colocar assim, certo? O que é a soma parcial S3? É o primeiro mais o segundo mais o terceiro termo. E assim por diante. Como que ficaria a soma parcial dessa série de ordem n, né? A enésima soma parcial. É a soma do primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até o enésimo termo. O enésimo ficaria assim, não é? Certo? Bom, só que assim, como que eu vou calcular o limite dessa expressão, né, da enésima soma parcial à medida que o n cresce, que o n tende a infinito? Para poder observar para onde que essa sequência caminha, né? Existe o problema de calcular esse limite por eu ter aqui uma forma aberta dessa expressão. O que quer dizer isso, uma forma aberta? Essas reticências aqui, né? Isso aqui é uma forma genérica, não sei quantos termos vai ter, que tipo de termos vai ter. Então, eu não consigo calcular o limite dessa expressão de uma forma aberta. A gente precisa transformar essa forma aberta numa forma fechada para Sn. E como a gente faz isso? Nesse caso aqui é bem simples, né? Por ser uma série geométrica. Basta a gente multiplicar essa expressão da enésima soma parcial por 1/4. Então, multiplica dos dois lados. Do lado de cá vai ficar 1/4 de Sn, certo? E do lado de cá, multiplicando cada parcela por 1/4, olha o que vai dar, ó. Vai dar 1 sobre 4 ao quadrado, né? A primeira. A segunda vai ficar 1 sobre 4 ao cubo, 1 sobre 4 à quarta e assim por diante. Até que a última vai ficar 1 sobre 4... Vamos colocar assim, né? Ou 4 elevado a n mais 1, por exemplo. Tudo bem? Agora, observem que se eu subtrair uma expressão da outra, ó, se eu tirar isso menos isso, eu vou conseguir cancelar vários termos e eu vou conseguir sumir com a forma aberta, que é o que eu procuro. Certo? Então, subtraindo aqui, ó. Subtraindo aqui, esse 1 inteiro de Sn é a mesma coisa que 4/4, certo? Então, 4/4 menos 1/4 vai sobrar 3/4 de Sn. Subtraindo aqui, 1/4, esse 1/4 não vai cancelar com nada, então vai sobrar. Esse 1 sobre 4 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 4 ao cubo menos 1 sobre 4 ao cubo, vai cancelar outros termos aqui no meio, até que esse daqui vai cancelar com o anterior desse, né? E vai sobrar esse último termo com sinal negativo, porque eu estou subtraindo a segunda expressão. Vou colocar assim, certo? Tudo bem? Agora eu consigo isolar o Sn, tirando esse 3/4 daqui, ou seja, passando o 4 multiplicando e o 3 dividindo, né? E obtenho uma forma fechada para Sn, que é o que eu buscava, que é o que eu queria. Então, ó, isolando o Sn e passando o 4 multiplicando, concordo que ele vai cancelar com esse e com esse. E o 3 dividindo, então, o 3 dividindo e distribuindo, né? Vai ficar assim. Tá certo? Tudo bem? Agora sim, nessa forma fechada, eu consigo achar um limite. Então, aqui eu consigo, sem problemas, calcular o limite, ó, dessa expressão, ok? À medida que o n cresce, né? Quando o n tende a infinito. Se o n tende a infinito, essa potência aqui também tende a infinito. E essa fração, nessa divisão aqui, ó, 1 por infinito, tende a 0. Ou seja, vai sobrar esse 1/3. Certo? Então pronto, gente. Esse 1/3 é o limite da sequência formada pelas somas parciais. Então, como ele tem um limite que é uma constante, né? Isso é a soma da série. A série converge e a sua soma é 1/3. Ou seja, esse somatório, né? Se a gente expandir, esse somatório vale 1/3. Tudo bem? Bom, nesse segundo caso, eu também já sei que é uma série convergente. Eu também já sei e que é uma série que é possível eu achar a soma exata por ser uma série telescópica, que nós vamos lembrar as características daqui a pouco também. Só que qual que seria o problema, né? Vamos escrever como que ficaria aqui a enésima soma parcial dessa série. Então, começa com k igual a 1. Ó, a primeira parcela dessa série seria 1/4
menos 1/5, não é isso? Ó, se eu coloco k igual a 1. Mais a segunda parcela dessa série ficaria, coloca k igual a 2, ó, 1/5 menos 1/6. A terceira parcela ficaria 1/6 menos 1/7, e assim por diante, até que a enésima parcela ficaria 1 sobre n mais 3 menos 1 sobre... não vai caber. Menos 1, deixa eu colocar aqui. 1 sobre n mais 3 menos 1 sobre n mais 4. Tudo bem? Bom, o que a gente pode observar, né? Qual é a característica desse tipo de série, que a gente chama de série telescópica? Um termo em uma parcela é o oposto de um termo em outra parcela, então a soma vai dar zero. Então, ó, observe que o segundo termo de uma parcela, o segundo termo, né, de cada parcela, é o oposto do primeiro da parcela seguinte. Ou seja, isso vai cancelar com isso vai cancelar com o próximo, certo? Até que um anterior aqui vai cancelar com esse e vai sobrar isso. Tudo bem? Então, o que sobra, né? Como que fica a forma fechada para a enésima soma parcial? Sobra esse 1/4 e esse termo aqui. Então, a enésima soma parcial para esta série pode ser escrita assim, ó, 1/4 menos 1 sobre n mais 4, certo? E aí, numa forma fechada, eu consigo escrever, e nesse caso calcular sem problemas também, né, o limite. Então, eu vou observar para onde caminha a sequência das somas parciais, né? Ou seja, calcular o limite da enésima soma parcial quando o n cresce. Se o n tende a infinito, essa fração tende a zero, certo? Vai sobrar 1/4 menos 0, perdão, vai sobrar 1/4. Então pronto, esse 1/4 é o limite da soma parcial e é a soma da série, né? Uma série convergente, a soma dela vale 1/4, certo? Bom, existem algumas propriedades importantes para séries que são: se eu tenho duas séries que forem convergentes, né, a soma entre elas ou a diferença entre elas também serão convergentes. E o resultado dessa soma, né, essa nova série dada pela soma ou pela diferença, vai se relacionar com a série anterior desta forma. Então, a soma dessa série, né, o resultado dessa série, que é o k mais vk, é a soma da série UK mais a soma da série VK. Para a diferença é a mesma coisa, certo? Se o A for uma constante real não nula, então ambas as séries UK e A vezes UK serão convergentes ou serão divergentes. Então, assim, se essa daqui é convergente, o que quer dizer essa propriedade? Se eu multiplicar ela por uma constante real não nula, ela continua convergente. Se ela é divergente, ela continua, o produto, né, continua divergente. E no caso de convergente, a soma vai se relacionar por meio dessa expressão, né? Ou seja, eu posso tirar essa constante do somatório, né? Vai ser a soma de UK vezes a constante A. E por último, a convergência ou a divergência de uma série não é afetada pela retirada de um número finito de termos dessa série. Então, uma série infinita, que eu sei se é convergente, se eu tirar os 10 primeiros termos dessa série, ela continua a ser convergente. Se eu tirar os 20 primeiros, 1000 primeiros termos da série, ela continua convergente. Lógico que a soma não é a mesma, tá? Mas o que não altera é a convergência ou a divergência desta série, ok? Pessoal, então eu vou parar por aqui, que já está dando quase 15, 14 minutos aqui de vídeo. E aí eu já gravo o próximo, né, para lembrar as séries geométrica, telescópica e os testes de convergência. Beleza? Até mais!